O Rafael deve chegar ainda, mas como eu tenho um compromisso às 4 horas, eu vou iniciar, depois ele dá continuidade. Vocês estão bem? Amém. O David está aqui. Fazia um tempinho que não vinha aqui. Muitos compromissos de trabalho, Jorge. Jabotão tem filial lá. Do lado de Recife. 30 km de Recife. Obrigado. Isso aqui é pensar no pregador. Tá vendo? Isso aqui é bom. Irmãos, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a parábola do semeador. Vocês conhecem, não é segredo para ninguém. Mas eu tenho, nos meus estudos, eu tenho refletido muito sobre o que diz essa parábola. Primeiro a gente precisa entender o que é parábola. Vocês sabem o que é parábola? Parábola é uma forma simples de explicar algo que é muito difícil de discernir. Não sei se eu fui claro. As leis espirituais são de difícil compreensão para nós, seres humanos. E Jesus usava histórias simples, histórias rotineiras do cotidiano, para explicar realidades difíceis de se entender. Realidades espirituais. Então a parábola nada mais é do que a ilustração de uma realidade espiritual através de uma história simples do nosso dia a dia. Amém? Então, isso é uma parábola. E Jesus usava essa forma de falar, essa forma de explicar, para que o ensino que ele ministrava nas ruas principalmente, fossem facilmente entendidos por aqueles que escutavam ele pregar. Então Jesus, ao andar pelas ruas, ele utilizava sempre uma linguagem simples para passar realidades eternas, realidades espirituais. E essas realidades espirituais, muitas vezes, a gente não entende. E por a gente não entender essas realidades espirituais, a gente faz muita bobagem. Ou seja, na nossa vida particular, ou seja também em relação ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é tão real como esse mundo que a gente vive aqui. E a verdade é que mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitas vezes a gente negligencia o mundo espiritual. A Bíblia diz que ao nosso redor existem anjos. E ao derredor, que é nesse círculo de fora, existem demônios. Só esperando uma brecha para nos tragar. É assim que a Bíblia fala. Então, quando nós negligenciamos o mundo espiritual, nós acabamos, mesmo que sem querer, dando brechas. E os anjos que nos protegem, eles são obrigados a se afastar, deixar de nos proteger, para que o inimigo possa tocar. E eu queria abordar a parábola do semeador sob a perspectiva do nosso coração. Porque a parábola do semeador começa lá em Mateus 13, se você quiser acompanhar aí. Mateus 13, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. O lago mencionado aqui na Bíblia é o Mar da Galileia. E Jesus, como queria ministrar para muita gente, ele precisou entrar num barco e adentrar ao Mar da Galileia para se afastar da praia, para que aquela multidão toda de pessoas pudessem vê-lo pregar. Então ele usou naquele momento o barco como se fosse um púlpito.
E aí no versículo 3 ele continua: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. O que é esse caminho que a Bíblia fala? Nas plantações, ao se deslocar entre as plantações, aqueles trabalhadores, eles acabavam por pisar aquela vegetação e faziam faixas de terra cobertas por aquela vegetação, porque à medida que eles andavam, ficava aquele rastro no meio das plantações. Então, se uma semente cair ao longo do caminho, ao longo desse caminho formado pelos passos dos trabalhadores, ela não tem chance de criar raízes, porque esse chão pisado muitas vezes no mesmo lugar, ele fica duro como pedra. E obviamente que Jesus usava uma parábola da época, da agricultura da época, para explicar que é o mesmo princípio da semente, que é o evangelho dele, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, ao ser ministrado para alguém de coração igualmente duro. Então a palavra de Deus ministrada para alguém de um coração igualmente duro, ela não tem chance de criar raízes. E aí o versículo 4 ele diz assim: e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E aí, qual é o problema desse tipo de solo do nosso coração? A semente, ela até germina, mas no primeiro vento, na primeira dificuldade, no primeiro problema que a gente passa, a gente acaba abandonando a fé. Porque os lugares rochosos eram aquelas áreas que tinham apenas uma fina camada de terra, descansando em cima de uma camada de pedra. Então, assim como os pedregais, essa palavra semeada, ela também não cria raízes. Assim é no nosso coração. E no versículo 6 ele continua: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esse tipo de solo cheio de espinhos é também igual ao nosso coração, cheio de entulho. Se nós temos mágoas, se nós temos problemas não resolvidos, se nós temos problema de falta de perdão, a palavra ela pode ser até semeada no nosso coração, mas aí vem todas essas coisas e acabam sufocando a palavra de Deus ministrada. E ela não consegue frutificar, porque igualmente ela não consegue criar raiz. E no versículo 8 ele continua: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, e outra 60, e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a semente do evangelho ministrada no nosso coração, ela só tem eficácia se o nosso coração estiver preparado para recebê-la. Se o nosso coração não for uma boa terra para produzir raiz através dessa semente, a palavra de Deus ela não permanece. Mas quando esse solo do nosso coração é preparado para receber essa semente, quando nós nos permitimos de fato receber essa semente de coração aberto, tirando tudo aquilo que pode atrapalhar essa palavra criar raiz, aí não tem mais volta, irmão. Você está entendendo isso? Nós precisamos preparar o nosso coração
para que gere uma colheita abundante. Deixa eu contar uma coisa para você que pouca gente fala. O Evangelho não é sobre mim ou sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, Jorge, não é para acabar em nós. Nós recebemos a palavra de Deus para criar raízes e frutificar na vida do outro. Você está entendendo isso? Tem muita gente, mas muita gente, procurando Jesus em benefício próprio. E a verdade é que o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre Ele. E se o Evangelho é sobre Ele, irmãos, nós precisamos preparar a terra do nosso coração para que essa palavra plantada, essa palavra semeada, ela crie raízes e a gente produza esses frutos de 100 por 1 para manifestar na vida daqueles que nos rodeiam. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas antes de explicar toda essa parábola, Jesus deu algumas dicas sobre o porquê ele ensina em parábolas. E parte da razão é para que as verdades do Evangelho, essas verdades só para aqueles de coração disponível, não sejam reveladas para aqueles que de fato não se entregaram a Jesus. E essa palavra, eu não sei para você, mas para mim, causa um temor muito grande. É como se Jesus dissesse assim: a minha verdade, a verdade do meu Evangelho, não é para todos. E eu falo em parábolas porque eu não quero que todos entendam, mas só aqueles de coração disponível. Ah, irmãos, a gente sabe entender isso. Porque se a gente não se colocar de joelhos, se a gente não orar a Deus, se a gente não mortificar a carne todos os dias, a verdade é que qualquer semente que seja colocada no nosso coração não vai produzir frutos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aqueles que não abordam os ensinamentos de Jesus em atitude de fé permanecem ignorantes do verdadeiro significado de qualquer palavra, de qualquer parábola na Bíblia. Porque não tem capacidade de entendê-las. E isso é uma consideração de Jesus no próprio texto. E o que me deixa com um temor muito grande? Que ele fez isso de forma intencional. Ele está dizendo: olha, se o seu coração continuar podre, você não pode receber aquilo que eu tenho. Então nós precisamos ter uma atitude intencional, individual, de buscar limpar o nosso coração. É a gente abrir a sala do coração e jogar os entulhos para fora. Foram injustos comigo, mas eu perdoo. Me traíram, mas eu perdoo. Estão falando mal de mim, mas eu perdoo. Eles não acreditam mais em mim, mas eu perdoo. É eu reconhecer que fui eu mesmo que gerei esse problema. Fui eu mesmo que, por uma atitude, um comportamento inadequado, fiz com que muitas pessoas me abandonassem no meio do caminho. E reconhecer isso, ao invés de ficar magoado por isso, faz com que o nosso coração esteja disponível para receber essa semente. É preciso ter esse comportamento. Em Mateus 3,13 ele continua: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis.
porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, presta atenção nisso, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ah, irmãos, isso é motivo de festa. Nós que entendemos a palavra de Deus, porque limpamos o nosso coração e nos tornamos, segundo a Bíblia, bem-aventurados. Tem algum bem-aventurado aí, irmão? É preciso ter esse comportamento. A parábola do semeador mostra que a semente representa a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus chama a semente de a mensagem sobre o reino. Os evangelhos de Marcos e Lucas simplesmente a chamam de a palavra de Deus. Jesus então passa a advertir sobre três obstáculos que impedem as pessoas de receber a palavra de Deus como ela é semeada. Em primeiríssimo lugar, o próprio inimigo, Satanás. Ele é o nosso primeiro obstáculo. E aqui tem um ponto importante, irmãos. Satanás não está preocupado em mandar na sua vida. Satanás não quer que a gente faça a vontade dele. Satanás quer que a gente faça a nossa própria vontade. Porque todos aqueles que fazem a própria vontade, ao invés de se submeter à vontade de Deus, estão a serviço do diabo. Você está entendendo isso, irmão? Sim. Não pense que o diabo está preocupado com você, não está. Nem um pouco. Ele não precisa. O inimigo não precisa agir na nossa vida. A gente mesmo age contra a nossa própria vida. Na nossa carne não habita bem algum. E a gente é tão doente em si mesmo, que a gente abre mão das coisas de Deus, porque a gente quer satisfazer os nossos prazeres imediatos. É ou não é assim? Eu não sei se é a sua história, mas já foi a minha. O que me afastava de Deus era eu não conseguir renunciar aos prazeres da minha carne. Coisas pequenas. Mas nós temos mais um obstáculo. A falsa profissão de fé. A pessoa que se diz em Cristo, mas não é firme nele. Então eu falo que eu amo a Deus, mas eu ainda não renuncio às minhas próprias vontades. E aí eu tenho uma má notícia, porque o próprio Jesus disse: você quer me seguir? Quer me seguir? Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Então não tem como seguir Jesus sem renunciar a si mesmo. Terceiro obstáculo, um foco nas coisas desse mundo. Uma característica do cristão, irmãos, é que ele não anda mais conforme os padrões do mundo. Vocês estão entendendo isso? Eu vi muitos de vocês comentando sobre o carro. Eu adoro andar nesse carro aí. Mas para mim isso não faz diferença mais. Eu já andei de Uno, já andei de CG, eu já fiquei um tempo sem carro. Meu foco não está nisso mais. Se eu posso, amém. Se eu não posso, amém. Você está entendendo isso? O foco não pode ser mais direcionado para esse tipo de coisa. O que eu quero no meu íntimo, diante de Deus, e Deus sabe disso, é melhorar cada vez mais e aprofundar cada vez mais a minha relação com Ele. O meu foco não está mais aqui. O meu foco está nas coisas do céu. Em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por quê? Porque a Bíblia, embora a minha aqui esteja digital, a Bíblia, se a gente seguir ela, irmãos, não tem chance de erro. Está tudo aqui nesse livro. E aí a pergunta para mim e para você é: como está o solo do nosso coração?
Será que o nosso solo está duro como pedra? Ou será que o nosso solo nem está tão duro assim, mas eu não deixo o Evangelho fazer raiz? A Bíblia nos alerta em Provérbios 4:23 que sobre tudo que tivermos que guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas nós ficamos juntando entulho, nós ficamos alimentando mágoas, nós ficamos alimentando contendas, nós ficamos alimentando tudo que não presta no nosso coração. E a verdade é que Jesus só precisa de um coração aos pés da cruz, irmãos. É só isso que ele precisa. Então, como que a gente pode fazer para tomar cuidado e não continuar juntando coisas no nosso coração que impedem a gente receber a mensagem do Evangelho? Seja através da nossa leitura, seja através de pregação, seja através de vídeo no YouTube. Como, irmãos? Em primeiro lugar, a gente precisa ter cuidado com a forma como ouvimos a palavra. Porque você pode estar sentado aí e não estar absorvendo absolutamente nada do que eu estou falando. Porque você está com o coração indisponível. E aí, Evangelho, irmãos, precisa estar disponível para ter efeito na nossa vida. A gente precisa estar disponível. Se vocês perceberem na parábola do semeador, o que muda não é a semente, mas é o solo. Então nós precisamos tomar cuidado para receber com o coração aberto e uma mente disposta a palavra de Deus que nos é ministrada. E eu já fui assim também. Antes de escolher o caminho de Jesus, muita gente quis falar de Deus para mim. E eu ouvia. Mas sabe qual é a verdade? Eu não escutava. A pessoa podia falar, eu sentava, ficava dando atenção. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Muitas vezes nem com o pensamento naquele lugar eu estava. A pessoa estava falando comigo, eu estava pensando em outras coisas. Em segundo lugar, semear a palavra de Deus com sabedoria. Se eu entendi o Evangelho, eu tenho que ser boa testemunha. E aí, irmãos, eu não testemunho com palavras. Eu testemunho com ações. Uma característica daquele que nasceu de novo são as boas obras. E isso muda o jogo da nossa vida por completo. Porque não adianta nada eu ir na praça às segundas-feiras, ou eu ir nas clínicas às sextas-feiras, falar de Deus. Mas quando eu chego em casa, eu sou um idiota para os meus filhos e para minha esposa. Qual é o testemunho que a gente está dando nas nossas relações? Se eu sou de fato alguém submisso a Deus, se eu de fato creio no Evangelho, eu manifesto a glória do Pai por onde quer que eu vou. Vocês estão entendendo isso, irmão? Em terceiro lugar, nós precisamos ter certeza da colheita. Então, quando eu falo de Deus para alguém, quando eu compartilho do Evangelho com outras pessoas, eu sei que algumas sementes vão cair ao longo do caminho, outras em solo rochoso e outras em espinhos. Mas eu não deixo de falar. Por quê? Porque eu sei que o solo bom também existe. Então não importa, irmãos, muita gente quer entender o porquê é que segunda-feira a gente vai numa praça com um monte de gente sob uso de droga falar do Evangelho. E eu sempre falo a mesma coisa. Se ele não está absorvendo o que eu estou pregando, eu mesmo estou. E isso não é perdido. Porque quando a gente vai falar de Deus para alguém, a gente também recebe do Espírito Santo alguma coisa para nós. Ninguém, absolutamente ninguém está pronto, irmão.
nós estamos em construção constante. E essa construção, ela é uma construção gradativa. Ninguém sai do 0 ao 100. Nós vamos sendo construídos com todos aqueles tijolos que Deus já tem para nós. Sabe por quê, irmãos? Deus já nos enxerga pronto. Muitas vezes a gente está no alicerce ainda, mas Deus já nos enxergou com a casa pronta. Ele já sabe para que é que Ele vai usar cada um de nós para o seu próprio reino. Ele já sabe. A gente só precisa se permitir entrar nesse lugar. Então eu vim aqui hoje, mais do que falar sobre a parábola do semeador, incentivar cada um de vocês que falem de Deus para outras pessoas. Se você entendeu essa verdade, se essa verdade mudou a sua vida de alguma forma, que você distribua aquilo que você tem recebido. Ah, Temer, mas eu não sei nada da Bíblia. Não é verdade, irmão, você sabe sim. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você pode não saber texto de cor, isso não tem problema, isso não quer dizer nada. Pega a sua Bíblia, vai pesquisar, vai ler. Não precisa falar de improviso. Fala na frente do espelho, 10 minutos ali, como é que você pode evangelizar alguém. Mas não deixa essa verdade que você recebeu só para você não. Deus quer nos usar. E enquanto Deus nos usa, Ele nos constrói, irmão. Glória a Deus. Ele nos constrói. Faz quase 2 anos que a gente está nas ruas fazendo esse trabalho. Eu posso afirmar para vocês que a minha fé foi muito mais fortalecida fazendo algo para Deus do que antes. Porque ali no dia a dia, nas relações, que a gente vai aprendendo todas as dificuldades e vai entendendo as incoerências do ser humano e tudo aquilo que tem afastado essas pessoas de uma caminhada com Deus. E você às vezes está dentro de um lugar que muitas vezes você não entende por que você chegou nesse estágio. Mas pode ser que isso tenha sido necessário para que você possa depois no futuro ajudar outras pessoas que irão passar pelo que você está passando agora a sair do lugar que você já deixou. Está entendendo isso, irmão? Deus levanta muitas pessoas, muitos improváveis, porque Ele quer usar a experiência individual de cada um para resgatar outros filhos. Eu só posso ministrar em clínica de recuperação porque eu já tive problema com drogas. Senão eu ia vir falar para vocês aqui e vocês iam falar assim, ah lá vem esse cara aí, ó, falando que dá para sair. O cara não sabe o que é um vício em cocaína. Eu sei, irmão, usei 10 anos. E saí, fui liberto mesmo, não precisei de tratamento. Isso está disponível para cada um de nós. Então a gente precisa se posicionar nesse lugar. A gente precisa se colocar nesse lugar de estar com o coração disponível para crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Você quer crescer mais na graça e no conhecimento, irmão? Você está disposto a isso? O Evangelho é algo que ganhou a sua alma. Então tira os entulhos do seu coração, irmãos. Para de olhar para trás. Libera o perdão que você tem que liberar. E vamos olhar para frente. Vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se alguém quiser orar, fica em pé para a gente orar junto. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado o discernimento daquilo que o Senhor nos deixou por escrito. Obrigado porque o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem mexido em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem reconstruído cada um desses tijolos e colocado eles no lugar, Pai, para que a gente chegue
que a gente alcance a estatura de Jesus, Senhor. É isso que nós temos buscado todos os dias. E nós te pedimos, pelo seu sangue derramado, Senhor, que o Senhor nos dê condições de permanecer nesse caminho do verdadeiro evangelho, onde nós sabemos que nós não somos o centro das coisas, mas o Senhor é o próprio centro. Nós queremos um evangelho, Jesus, de arrependimento, um evangelho de arrependimento que nos dá acesso à salvação. E nós, uma vez salvos, Senhor, queremos manifestar na vida dos irmãos, fazer como manda a sua palavra, para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nos mantenha, Jesus, firmes sobre a sua palavra, sob a sua proteção. Acampa ao nosso redor, Jesus, seus anjos. Faça com que a gente consiga, Jesus, pela unção que o Senhor despeja todos os dias, de proclamar o seu evangelho e que pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado. Louvado seja Deus.